Olá! Vamos mergulhar hoje nos números do VGH-F11. O relatório deste mês trouxe uma movimentação estratégica bem interessante por parte da gestão e a gente vai entender direitinho o que isso pode significar para o futuro do fundo e, claro, para o bolso do cotista. Vamos analisar tudo com base nos dados mais recentes. E só para a gente se situar, toda essa análise que vamos fazer aqui é em cima do relatório gerencial de outubro de 2025, tá? Que foi publicado agora em novembro. Então, são as informações mais quentes que a gente tem. Vamos aos números. E vamos começar pelo que todo mundo que investe para renda quer saber logo de cara, né? A distribuição de rendimentos. Referente ao mês de outubro, o fundo pagou 7 centavos por cota. Bom, agora a gente entra na primeira parte, a visão geral. Para a gente poder entender os resultados mais a fundo, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos indicadores principais e lembrar qual é a natureza desse fundo. E o básico do básico sobre ele é o seguinte: este é um fundo de papel. O que isso significa? Pensa que ele não é dono dos imóveis físicos como um prédio ou um galpão. Ele atua mais como um banco do setor imobiliário, sabe? Ele investe principalmente em títulos de dívida, os famosos CRIs, e também compra cotas de outros fundos imobiliários. Certo, agora vamos aos principais indicadores do mês. O dividend yield anualizado fechou em 9,32%. Um ponto que sempre chama atenção é o P sobre VP, que ficou em 0,89%. Na prática, isso quer dizer que a cota no mercado estava sendo negociada com um desconto de 11% em relação ao seu valor patrimonial. E para fechar, a base de cotistas continua muito forte, com quase 407 mil investidores. É gente pra caramba! Agora a gente vai para a segunda parte, por dentro da carteira. Chegou a hora de abrir o capô e ver o que o gestor anda fazendo com o dinheiro. Vamos analisar a alocação dos ativos e, principalmente, as jogadas estratégicas que rolaram em outubro. Olhando a alocação, a gente vê que metade do patrimônio do fundo, 50%, está investido em cotas de outros FIIs, ou seja, ele é praticamente um fundo de fundos. Depois, cerca de 1/3 do dinheiro está em dívida imobiliária, os CRIs, e tem uma fatia bem relevante ali de 12% em SPS, que são basicamente investimentos diretos em projetos imobiliários específicos. E aqui está o pulo do gato para entender a cabeça do gestor. O fundo é dividido em duas carteiras com filosofias diferentes. A carteira renda, que, como o nome diz, foca em gerar os dividendos de todo mês. E a carteira valor, que aposta mais na valorização dos ativos no longo prazo. E olha que interessante, o portfólio está quase que perfeitamente dividido, meio a meio, entre essas duas estratégias. Pois é, e essa divisão nos leva direto para a principal notícia do mês. O gestor está claramente fazendo uma mudança de foco. Ele vendeu 76 milhões e meio de reais da carteira de renda e usou uma parte desse valor para comprar 37,9 milhões em ativos para a carteira de valor. Isso é um sinal bem claro, um pivô estratégico na direção de buscar mais crescimento lá na frente. E essa estratégia não ficou só no papel, ela se refletiu em movimentações bem importantes. O grande destaque do lado das compras foi o investimento em uma SPE do complexo Cidade Matarazzo, um projeto enorme lá em São Paulo. Já do lado das vendas, o fundo se desfez de várias posições em CRIs, aproveitando para realizar o ganho de capital que essas operações geraram. Ok, e dentro daquela metade do fundo que investe em outros FIIs, essas aqui são as maiores apostas. A maior posição, de quase 8%, é em aquisição de unidades FII, o que sugere que o gestor está sempre de olho no mercado, buscando boas oportunidades em outros fundos. As outras duas maiores posições são no Valora FOF e no Planta Retrofit. Agora, falando da carteira de CRIs, a exposição aos indexadores é um ponto super importante. Quase 70% da carteira está atrelada ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, e outros 27% estão indexados ao CDI. Isso mostra uma aposta bem clara da gestão na proteção do patrimônio contra a inflação. Chegamos à terceira parte, saúde financeira e riscos. A estratégia parece clara, mas a pergunta é: o fundo tem saúde financeira para bancar essa estratégia? Vamos dar uma olhada na alavancagem, na liquidez e nos riscos envolvidos. Bom, o fundo trabalha com uma leve alavancagem. O que isso quer dizer? Que ele tem um pouco mais de ativos do que o seu próprio patrimônio líquido. A alavancagem, medida pela relação entre ativos e patrimônio, é de 1,01. Essa diferença vem de uma dívida de curto prazo de 62,2 milhões de reais, que o mercado chama de operações compromissadas reversas.
Na prática, é um dinheiro que o fundo pegou emprestado para poder investir mais. E essa dívida acende um sinal amarelo para a liquidez do fundo. Veja só, o fundo terminou outubro com quase 60 milhões em caixa. Só que ele devia 62 milhões nessas operações de curto prazo que a gente acabou de falar. Ou seja, o caixa que ele tinha na mão não era suficiente para cobrir todas as obrigações imediatas. Isso indica uma situação de liquidez bem apertada. Em relação aos riscos de crédito, a gestão é bem transparente no relatório. Eles afirmam com todas as letras que os CRIs da rede de hotéis Celina, que estão com pagamentos atrasados, continuam marcados a zero na carteira. Ou seja, o fundo já assumiu essa perda. Além disso, eles mencionam que a venda dos terrenos do CRI Guaicurus, outro caso que precisa de atenção, ainda está em fase de análise e diligência. Vamos para a nossa quarta e última sessão, resultados e a palavra do gestor. Agora a gente vai juntar todas as peças e ver como essa estratégia, a alavancagem e os riscos se traduziram nos resultados financeiros do mês e o que o próprio gestor tem a dizer sobre tudo isso. Analisando o fluxo de caixa de outubro, a gente vê que o fundo gerou 12,1 milhões em receitas. As despesas totais foram de 1,7 milhão. Fazendo a conta, isso gerou um resultado de caixa de 10,4 milhões de reais. Mas, um detalhe importante, o valor total distribuído aos cotistas foi de 11,5 milhões. E aqui está o ponto de atenção que a gente precisa notar. O fundo distribuiu R$ 1.100.000 a mais do que ele efetivamente gerou de caixa no mês. Para conseguir manter o nível de dividendos, ele precisou usar uma parte das reservas que tinha acumulado de meses anteriores. É uma prática que os fundos usam para suavizar a distribuição, mas, claro, não é algo que se sustenta para sempre. Então, para a gente resumir o mês de outubro, nos pontos positivos, o destaque é esse pivô estratégico para a carteira valor que tem um potencial de ganho de capital interessante no futuro. Já do lado dos pontos de atenção, a gente tem o uso de reservas para pagar os dividendos, a inadimplência do caso Celina, que ainda pesa na carteira, e essa situação de liquidez de curto prazo que está bem mais apertada. E o próprio gestor reforça essa visão no relatório. Ele destaca essa rotação da carteira, ressaltando os ganhos que conseguiu realizar com a venda de alguns CRIs. Ele também justifica os novos investimentos, como o do Cidade Matarazzo, como parte dessa busca por ativos com maior potencial de valorização a longo prazo. Análises como essa buscam trazer mais clareza para as decisões de cada um. A sua inscrição aqui faz toda a diferença e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para que mais investidores tenham acesso a informações de qualidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Com essa aposta cada vez maior na carteira valor, que foca em ganho de capital, como é que o fundo vai conseguir equilibrar essa estratégia com a necessidade de continuar distribuindo rendimentos mensais atrativos? Esse, sem dúvida, é o grande desafio e a questão-chave para os próximos meses.